Boa noite. Boa noite. Dilma, ao lado de Alckmin, libera mais de 2 bilhões de reais para obras de combate à seca no estado. O governo reduz previsão do crescimento da economia para menos de 1% em 2015. Após mais de 18 horas, Congresso aprova lei que desobriga o governo federal a cumprir a meta fiscal. Estrangeiros da capital paulista também poderão ter benefício do Bolsa Família. Polícia afirma que serial killer matou pelo menos 9 pessoas na região de Mogi das Cruzes. Polícia afirma que serial killer matou pelo menos 9 pessoas em Mogi das Cruzes e Poá, na região metropolitana de São Paulo. A polícia prendeu ontem Jonathan Lopes de Santana. Segundo as investigações, o suspeito, que tem 23 anos e era segurança, teria confessado 6 assassinatos. Ainda de acordo com a polícia, o jovem teria afirmado que se inspirava no grupo extremista Estado Islâmico e que assistia a vídeos na internet em que os fundamentalistas decapitavam reféns. Ele teria dito que matava pessoas que não se integravam ao sistema e tinha como principais vítimas moradores de rua. A polícia chegou ao suspeito depois da denúncia de uma testemunha que diz ter visto um dos assassinatos. Menos de uma semana depois da inauguração, pista de skate na Praça Roosevelt é pichada. O espaço com pista para skatistas, inaugurado sábado na Praça Roosevelt, região central da cidade de São Paulo, foi pichado logo no dia seguinte. A pista, que fica na lateral da praça, ao lado da Rua da Consolação, foi construída após a difícil convivência entre skatistas e outros frequentadores do lugar. Para evitar novas pichações, a empresa responsável pelo ambiente reservado aos praticantes do esporte deve fazer um grafite no local. Amanhã, 4 artistas vão dar sugestões de desenhos. A prefeitura pode levar até um mês para aprovar. A Assembleia Legislativa aprova a proibição do uso de bala de borracha pela Polícia Militar. De acordo com a votação na Alesp, a PM está proibida de usar o artefato durante manifestações. A decisão ocorre um mês após o Tribunal de Justiça derrubar a liminar que proibia o uso da bala de borracha. À época, o comandante-geral da PM, Coronel Benedito Roberto Meira, concordou com a decisão do TJ. Segundo o relato do coronel, em novembro, a bala de borracha é uma ferramenta que não oferece riscos à integridade física das pessoas. Agora, a proposta que foi apresentada pelo líder da bancada do PT, João Paulo Rilo, segue para a sanção ou veto do governador Geraldo Alckmin. Mais um policial branco dos Estados Unidos é inocentado pela morte de um negro desarmado. Protestos tomam as ruas de Nova York e acusam a polícia de racismo. Os protestos se espalharam por toda a ilha de Manhattan, incluindo o terminal Grand Central e a Times Square. Dezenas de pessoas foram detidas por bloquear o trânsito. Os protestos começaram depois de um júri divulgar a decisão de não indiciar o policial Daniel Pantaleo pela morte de Eric Garner. O caso aconteceu em julho, em Staten Island, e o vídeo amador se espalhou pela internet. O homem, de 43 anos e pai de 6 filhos, foi acusado de estar vendendo cigarros ilegalmente na calçada. O policial Pantaleo o imobilizou com uma gravata por trás e o derrubou com a ajuda de colegas. Garner gritava que não conseguia respirar e acabou morrendo sufocado. O uso desse tipo de abordagem é proibido pelo regulamento da polícia de Nova York, mas a violação das regras não é necessariamente crime. O procurador-geral americano Eric Holder informou que o Departamento de Justiça está conduzindo uma investigação independente para verificar se os direitos civis de Garner foram violados. Foi o segundo júri em pouco mais de uma semana a não indiciar um policial branco pela morte de um homem negro desarmado nos Estados Unidos. O outro caso aconteceu em Ferguson, no estado do Missouri, e provocou uma onda de violência. A auditoria independente que analisa o sistema de transporte coletivo em São Paulo revela que mais de 10% das viagens de ônibus
não foram cumpridas no período verificado. Essa foi a segunda leva de resultados divulgada. Enquanto isso, os atrasos e a superlotação dos coletivos lideram a lista de reclamações dos passageiros. Para saber sobre a qualidade dos ônibus de São Paulo, basta perguntar para quem usa. O tempo de demora que vem, a tempo do intervalo dos ônibus, demora muito para vir. Se viesse no horário certo, acho que não enchia tanto. O conforto muito difícil, porque sempre vem lotado. Quase não tem, quando tem quebrado. Você passa meia hora num ponto esperando um ônibus, quando vem sempre cheio. Não muda, sempre assim, todo dia a mesma coisa. Em dezembro do ano passado, a Prefeitura de São Paulo resolveu contratar uma auditoria internacional para saber mais sobre os custos do sistema e sobre a origem dos problemas relatados todos os dias pelos passageiros. Os resultados parciais desse estudo foram divulgados hoje e mostram que as empresas estão mandando para as ruas menos ônibus do que o estipulado. A empresa Ernst Young analisou uma semana aleatória de 2013 em que as operações não foram afetadas por problemas climáticos ou manifestações. Os relatórios concluíram que 10,5% das viagens programadas para esses dias não foram cumpridas. Segundo o levantamento, as viagens não realizadas podem ter rendido até 30 milhões de reais em lucros para as empresas. Mas o presidente do sindicato, que representa 14 empresas concessionárias do transporte público, diz que as viagens não realizadas não geram lucro para ninguém. A remuneração das empresas não é com base em viagens realizadas, e sim com base no passageiro transportado. Portanto, se a viagem não é realizada, o passageiro não é transportado e a prefeitura não paga nada por isso. A auditoria também constatou falta de equipamentos em ônibus, como triângulos e microcâmeras. Há problemas em relação ao papel da SP Trans. Segundo o relatório, muitas das multas aplicadas pela companhia sobre as empresas são canceladas por erro ou rasura no preenchimento. A Ernst Young sugere a automatização da fiscalização. Ainda existem falhas na avaliação da bilhetagem eletrônica e no monitoramento do sistema, geridos pela SP Trans. O resultado final da auditoria deve ser divulgado ainda este mês. O relatório vai servir de base para a reabertura do processo de licitação para a contratação de empresas de ônibus, suspenso desde o ano passado. Nós estamos à disposição, nós queremos colaborar, nós queremos que a apuração dos dados seja da melhor maneira possível, com a melhor técnica possível, para que isso tenha realmente uma finalidade e sirva para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço que é prestado à população de São Paulo. E os dados da auditoria já estão disponíveis na internet, no endereço sptrans.com.br/verifica. Segundo a Prefeitura, o novo edital de concessão do sistema de transporte coletivo deve ser concluído até o final de março. Polícia Federal indicia 33 pessoas por cartel de trens em São Paulo. Elas são acusadas de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de cartel e crime licitatório. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, cerca de 60 milhões de reais dos alvos estão bloqueados. Entre os indiciados estão servidores públicos, doleiros, empresários e executivos de multinacionais do setor que teriam participado do conluio para obter contratos com o metrô e a CPTM. O ex-governador e senador eleito pelo PSDB, José Serra, intimado para depor como investigado, não foi indiciado. A Polícia Federal não identificou ligação do tucano com o cartel ou com crimes transnacionais. Falha no projeto do monotrilho da linha 15 Prata, na Zona Leste de São Paulo, vai atrasar e encarecer a obra. A informação foi divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a publicação, engenheiros responsáveis pela obra orçada em 6 bilhões e 400 milhões de reais encontraram galerias de água de um córrego embaixo da Avenida Professor Luiz Inácio de Anhanha Melo, que impossibilitam a perfuração e fixação da fundação da obra. Com isso, o projeto terá de ser readequado para ao menos 3 das 8 novas estações. Agora a obra está interrompida e a previsão de entrega, que era para o ano que vem, deve ficar só para 2016. Hoje, a linha prata do monotrilho funciona em fase de testes apenas no trecho de menos de 3 quilômetros entre as estações Vila Prudente e Oratório. E o governo do estado nega que exista um erro de projeto.
Segundo o secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Jurandir Fernandes, o governo já sabia do córrego, mas, segundo ele, houve uma tentativa de construir as colunas das estações no local. No entanto, como se verificou que não era possível fazer isso, o governo decidiu desviar o curso das águas. Ao jornal Folha de São Paulo, o secretário estadual não soube explicar o montante que deverá ser gasto a mais pelo governo para readequar o projeto. Decisão da Prefeitura de São Paulo, inédita no país, permite que estrangeiros que vivem na cidade em situação regular se inscrevam no cadastro único do governo federal. Com isso, eles passarão a ter direito de participar de todos os programas públicos disponíveis para qualquer brasileiro, como, por exemplo, Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. A medida tornou-se possível graças a um entendimento jurídico sobre o próprio Estatuto do Estrangeiro de 1980. A Constituição Federal de 88 também já assegurava aos imigrantes os mesmos direitos de um cidadão brasileiro. Agora, os estrangeiros poderão se inscrever no Cadastro Único do Governo Federal, desde que tenham renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de até 3 salários mínimos por família. Assim, estarão aptos a participar de programas como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Mas, para isso, deverão cumprir as exigências de cada programa, como faixa de renda e comprovação de escolaridade dos filhos. O secretário municipal de Direitos Humanos explica que não haverá prioridade e que os novos integrantes entrarão na mesma fila dos que já aguardam pelos benefícios. Eles não terão nenhum privilégio em relação a qualquer outra população. Eles só terão as mesmas oportunidades de acessar esse serviço como qualquer brasileiro. Entrarão em fila, terão que apresentar a mesma documentação e serão selecionados da mesma forma como qualquer outro cidadão brasileiro. Não entram nesses critérios imigrantes em situação de refúgio, como os haitianos e bolivianos. Isso porque os novos beneficiários precisam estar com a situação de residência regularizada, ou seja, possuir o RNE, que é a Carteira de Identificação de Estrangeiros, ou o CPF. A iniciativa de São Paulo de incluir estrangeiros em programas sociais é inédita no país. A capital paulista recebe todos os dias 23 imigrantes e a estimativa é que 350 mil estrangeiros vivam aqui. Com as novas regras, a expectativa é que 50 mil pessoas deste novo grupo sejam beneficiadas. Nós olhamos ele como um cidadão que vive no nosso país, que produz no nosso país, produz economia no nosso país, produz desenvolvimento social no nosso país. Portanto, ele precisa de políticas públicas para que ele possa se desenvolver mais e melhor ainda na nossa cidade ou no nosso país. Essa é a obrigação do poder público. O cadastro poderá ser feito a partir de segunda-feira, dia 8, na sede do recém-criado Centro de Referência e Acolhida do Imigrante, que fica na rua Japurá, número 234, na Bela Vista. Presidente Dilma Rousseff e governador Geraldo Alckmin assinam contratos bilionários para obras de abastecimento de água e mobilidade urbana em São Paulo. Segundo o Palácio do Planalto, os contratos são no valor de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo a presidente, o valor será repassado ao Estado à medida em que forem encaminhadas as etapas das obras. De acordo com o Ministério das Cidades, do valor total previsto nos contratos, 2 bilhões e 600 milhões de reais são relativos a obras do Sistema Produtor São Lourenço, responsável por parte do abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. As obras devem ser concluídas em 2017. São 7 sistemas. Nós estamos iniciando já o 8º sistema. Nós vamos buscar água lá em Juquitiba, na represa do França, no rio São Lourenço, que é um afluente da bacia do rio Ribeira, com 6,4 metros cúbicos por segundo. Cada 1 metro cúbico por segundo dá 300 mil habitantes, quase 2 milhões de habitantes,
no 8º sistema de abastecimento de água. Já o restante, mais de 630 milhões de reais, são destinados para obras de expansão da linha 9 da Companhia de Trens Metropolitanos. Esse foi o segundo encontro entre Dilma e Alckmin nas últimas semanas. Após as eleições, o governador esteve em Brasília para discutir com a presidente 8 projetos do estado para resolver a crise hídrica. Na ocasião, Alckmin disse que São Paulo precisa de 3,5 bilhões de reais para as obras. No entanto, essa do Sistema São Lourenço anunciada hoje não está incluída no pacote apresentado pelo governador. Em nota, o governo de São Paulo esclarece que o financiamento anunciado hoje pelo governo federal não é destinado ao governo estadual, e sim ao consórcio formado pelas empreiteiras Camargo Correia e Andrade Gutierrez, responsável pela construção do sistema produtor São Lourenço. Os recursos do empréstimo feito pela Caixa Econômica Federal não passarão pelos cofres públicos estaduais. De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, a obra iniciada em abril de 2014 é realizada por meio de uma parceria público-privada. Uma frente fria mudou o tempo em todo o estado de São Paulo. Além de chuva, tão esperada e necessária, as temperaturas caíram. Aí tudo indica que a sexta-feira também será de frio. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. As temperaturas vão continuar amenas aqui na capital nesta sexta-feira, mas esquenta no final de semana. Já no interior, o tempo vai continuar bem abafado. As chuvas são esperadas mais para a região norte do estado, ali nas cidades perto da divisa com Minas Gerais, como Votuporanga, onde a máxima vai aos 32 graus, em Barretos, onde faz 29 amanhã, e na cidade de Franca, onde os termômetros vão ficar em torno dos 27 graus. Já nas faixas sul e leste, as temperaturas ficam mais amenas, chove fraco e teremos muita nebulosidade. Máxima de 25 graus na cidade de Sorocaba e também em São José dos Campos. Aqui na capital, o tempo também fica fechado e a máxima não vai passar dos 24 graus. No fim de semana, esquenta e o sol volta a aparecer. A máxima chega a bater na casa dos 29 graus no sábado e dos 30 no domingo. Após mais de 18 horas, Congresso aprova a lei que desobriga o governo federal a cumprir a meta fiscal. A sessão começou ontem às 10h30 da manhã e só terminou por volta das 3h30 da madrugada de hoje. Sob intensos protestos e duras críticas da oposição, a base governista conseguiu aprovar o projeto que muda a lei de diretrizes orçamentárias em vigor e desobriga o governo de cumprir a meta de superávit primário deste ano. Dos 4 destaques apresentados ao texto principal, 3 foram rejeitados e 1 será votado na próxima terça-feira. Há 2 semanas, o Palácio do Planalto tentava votar a matéria, mas sofria forte resistência da oposição, que acusa o governo de crime de responsabilidade fiscal por não conseguir economizar o que ficou estabelecido na LDO 2014. A oposição mostrou sua força. Evidentemente que a gente imaginava que poderíamos até adiar por mais uma semana a apreciação da matéria, mas o rolo compressor, com todo tipo de pressão, emendas para parlamentares, sinalização com espaço dentro do governo, fez prevalecer a maioria governista dentro da casa. Nos últimos 7 anos, em 5 anos, nós mudamos a meta ou o cálculo final do superávit primário. Portanto, isso não é nenhuma novidade. Na verdade, a novidade é que foi um movimento após a eleição e, na verdade, gerou todo esse embate político. Isso é natural, faz parte da democracia, dá trabalho, mas o resultado é bom. Operação Lava Jato. Ministro da Justiça José Eduardo Cardoso nega que campanha de Dilma Rousseff em 2010 tenha utilizado propina da Petrobras. Cardoso afirmou que quando se fala em contribuição ou contribuições, não é possível abordar apenas uma campanha, mas sim todas as campanhas de todos os partidos. Já o ministro da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams, afirmou que o comitê de campanha de reeleição da presidente foi cuidadoso com doações recebidas pelo PT. As declarações de hoje foram uma resposta ao depoimento de delação premiada revelado ontem, em que Augusto de Mendonça Neto, da Toyo Setal, disse que parte da propina paga ao ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, eram doações oficiais ao Partido dos Trabalhadores. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Mas espera aí, o Zé Eduardo Cardoso é ministro da Justiça ou é advogado do PT ou da Dilma? O Augusto Mendonça Neto fez uma acusação gravíssima. Ele disse que
deu dinheiro ao PT legalmente para a campanha, como propina para o esquema da Petrobras. Ora, fica claro, se ele falou a verdade, que o PT percebeu o erro que cometeu com o Delúbio Soares, que levou muita gente à prisão, de apostar na hipótese de caixa 2 para enrolar o Supremo. Agora, segundo Augusto Mendonça Neto, o PT descobriu uma forma mais adequada, né, para cobrar a propina, fazendo com que a empresa que paga a propina doe oficialmente dentro da lei e tal. Se o Mendonça Neto mentiu, ele perde o prêmio da delação. Agora, para ter o prêmio da delação, é preciso que a Polícia Federal e os procuradores encontrem documentos ou provas, evidências, através de extratos bancários, de que realmente houve o pagamento de propina através de uma forma oficial. E aí, meu amigo, a coisa muda de figura. O Vacari Neto, tesoureiro do PT, não ficará assim tão tranquilo quando ele foi lá a Fortaleza ser aplaudido. O próprio PT, o Rui Falcão, que é seu presidente nacional, vai ter que dar muitas explicações. E a presidente Dilma Rousseff, idem. A nota que saiu no jornal dizendo que, afinal, as despesas da campanha são problemas do tesoureiro e do partido e não da candidata, lembra a defesa de Eduardo Azeredo, o protagonista do mensalão Tucano em Minas, que disse o mesmo argumento. Até agora ele não foi condenado, mas vai ser difícil ele se livrar. Também não vai ser fácil para Dilma, caso Mendonça Neto consiga provar. Porque, afinal de contas, pelo menos no meu ponto de vista, não sei o que é que vai ser, o que é que os juízes vão achar disso, o que é que o Supremo vai achar disso. Mas quem foi candidato e foi reeleita à presidência da República, não foi o Vacari, não foi o Falcão, não foi o PT, foi a Dilma. Aí, como ela mesma gosta de dizer, aí a cobra vai fumar. Bom, eu estarei de volta aqui extraordinariamente amanhã, viu? Me espere. Até lá. Produção de veículos tem queda de mais de 15%. Entre janeiro e novembro deste ano, foram produzidos quase 3 milhões de veículos. No mesmo período do ano passado, foram 3 milhões e 400 mil. Além da queda na produção, o setor vê também caírem as vendas. As montadoras estimam que haverá retração de 5,4% para este ano. Já para 2015, segundo a Anfávia, a associação que representa os fabricantes de veículos, a perspectiva é de melhora. O Denatran apresenta novo modelo de placa para veículos que será utilizado em todos os países do Mercosul. Além do Brasil, o modelo também vai valer para veículos da Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. A nova placa será obrigatória para os veículos novos que forem retirados das concessionárias brasileiras a partir de janeiro de 2016. Para os antigos que já estiverem emplacados, a mudança será opcional. O novo modelo terá 4 letras e 3 números com distribuição aleatória. Segundo o Denatran, serão possíveis mais de 450 milhões de combinações diferentes. O atual modelo brasileiro conta com pouco mais de 175 milhões de possibilidades. O governo federal reduz a previsão do PIB de 2% para apenas 0,8% para o ano que vem. A revisão foi feita pelo Ministério do Planejamento e consta do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O documento foi enviado ao Congresso Nacional hoje. Dólar fecha em alta, um dia depois do Banco Central elevar a Selic. A moeda americana encerrou a quinta-feira cotada a R$ 2,58, valorização de 1,29%. A seguir, melhora o estado de saúde de Pelé. E os fãs de James Bond têm motivo para comemorar. Novo longa da série começará a ser filmado na semana que vem. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer.
Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Para quem vai prestar vestibular e está interessado em comunicação, a pergunta mais difícil é: em qual faculdade você quer estudar? Nessa eu posso te ajudar. Você quer estudar em uma faculdade com mais de 60 anos de tradição? Deseja aprender tanto na sala de aula quanto em atividades extracurriculares e estágio? E que tal uma localização incrível como a Avenida Paulista? Então, a resposta certa é a Faculdade Casper Libero. São 4 cursos: jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e rádio, TV e internet. As inscrições para o vestibular já estão abertas. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Hoje no Todo Seu. Vamos conferir um musical maravilhoso com Vanessa da Mata. Vamos sair um pouco pra dançar. Vamos ver a vida. Rony Fon bate um papo com João Marcelo Boscoli. E ainda tem a honra de provar a gastronomia impecável do nosso colaborador de tantos anos, o chefe Francisco Krieger. Tô aqui te esperando. Vê lá, hein? Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Internado há 10 dias, Pelé tem boa evolução clínica. Segundo o último boletim médico divulgado na manhã desta quinta-feira, o ex-jogador não precisará de uma nova hemodiálise e persiste sem febre. O hospital também informa que novas avaliações do rim continuam programadas diariamente e que os médicos preferiram manter o ex-jogador sob os cuidados da unidade semi-intensiva para evitar desgaste físico. Pelé está internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 24 de novembro. Aficionados por James Bond, preparem-se. Novo filme da série tem elenco e título definidos. O cineasta Sam Mendes, que será responsável pelo longa, anunciou o nome do novo filme da série. O anúncio foi feito nesta quinta-feira em Londres. O diretor também mostrou aos jornalistas o carro, um DB10, da marca Aston Martin, que foi feito especialmente para o filme. Sam Mendes também apresentou o elenco do filme. Aos 50 anos, Monica Bellucci será a Bond Girl. No papel principal, mais uma vez, Daniel Craig. Bond. James? The name's Bond. James Bond. As filmagens começam na próxima segunda-feira e a estreia internacional está prevista para novembro de 2015. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Que tal jantar dentro de uma sala de cinema? Confira no Hoje Tem. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu. E logo após, Hoje Tem.